Olá, como você está? Tudo bem? Desejo que sim. Estou passando por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o conceito de viver mais natural. Qual é esse conceito para você? Faz sentido uma vida mais natural? De que maneira, né, você está vivendo ou deseja viver mais naturalmente? Esse conceito é um conceito que tem sido bastante explorado, né, nesse momento da nossa experiência de vida, talvez até valorizado, né? Talvez porque a gente tem experimentado tantas coisas com a complexidade da vida, que pensar na simplificação da vida às vezes nos traz algum contentamento e quem sabe até uma perspectiva, né, de ligar o descomplicômetro. Agora, como fazer isso é sempre um desafio, né? Tem a parte do modismo, né? Ou de como os próprios conceitos podem se transformar num conceito muito difundido ou muito consumido, né? E aí a gente pode entrar numa roda onde a gente acaba perdendo um pouco a essência desse conceito. Então, viver mais natural também é uma forma da gente simplificar, né? E procurar dentro da nossa experiência e da nossa consciência qual é a maneira de tornar a minha vida mais natural. E quando eu falo nisso, né, queridos, ou quando eu pensei em nós conversarmos um pouco sobre isso nessa semana, sobre viver mais natural, tem também aquele conceito ou aquela busca de buscar também ou de entender melhor a nossa própria essência, o que é natural para nós, ou o que é natural em nós, e isso muitas vezes acaba, né, se perdendo um pouco por tantas janelas que se abrem na nossa vida e é uma abertura gigantesca de possibilidades, de pensamentos, né, de circunstâncias. Então, esse viver mais consciente daquilo que são as nossas características é algo bastante importante, né? E até nos ajuda a como desenvolver essa nossa meta de ter uma vida ou viver de uma forma mais natural. Há uma tendência, e aqui eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Que é a tendência de nós irmos para os extremos. A gente está vivendo nesse momento uma sociedade com muita dificuldade de temperança, com muita dificuldade do caminho do meio, né? Com muita dificuldade da moderação, da ponderação. Há uma tendência a se definir para um extremo ou para o outro extremo, né? E isso acaba nos deixando muitas vezes em condições bastante quebradas, bastante cindidas, né? Em vez da gente trabalhar um pouco na síntese, trabalhar um pouco na integridade, a gente acaba seccionando e vivendo um pouco nesses extremos, nessas parcialidades. É preciso tomar bastante cuidado com isso atrapalha bastante os nossos planos, até para a continuidade deles, porque para que a gente possa mudar um conceito, não só pensar diferente a respeito de alguma coisa, mas principalmente agir diferente em relação a alguma coisa, é muito importante que a gente entenda esse conceito, a natureza desse conceito, que sentido isso faz para a gente, né? Porque muitas vezes, se a gente for adotar determinadas atitudes bem na superfície, né? Aquela coisa para que o outro veja, aquela coisa para que eu pertença a um conjunto, a um padrão que faz sentido e é valorizado, isso muitas vezes acaba sem sustentação. E isso serve para tudo, né, queridos, em todas as áreas da nossa vida. Então, um planejamento, ele precisa ser claro, ele precisa ser simples, para que a gente possa efetivamente praticá-lo. E principalmente, a gente precisa também torná-lo viável dentro da nossa vida. E daí uma dose importante de autoconhecimento é fundamental, né? Para que a gente possa saber se aquilo tem a ver com a nossa natureza ou a fase da nossa vida, né? A gente está vivendo um momento em que o desempenho, né? Aquilo que a gente faz, o quanto se faz, ganha muita importância e nós temos consumido muito esse tipo de informação, né? De como nos tornarmos melhores, mais eficientes, mais eficazes, né? De como nos alimentarmos melhor, ou dormirmos melhor, ou acordarmos melhor. A gente está vivendo um momento onde há um imperativo de regras enormes na nossa vida, né? E esses imperativos muitas vezes são regras tão
perfeitas, são regras tão rígidas que elas acabam não se moldando. Há uma tendência a buscar regras pessoais como costumes ou formas gerais de proceder, e como se essas formas individuais pudessem tranquilamente se adaptar a toda a natureza. E isso não é verdade, né? A nossa natureza, ela carrega idiosincrasias, ela carrega particularidades, ela carrega uma singularidade muito grande. Então, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado com essas padronizações excessivas, porque muitas vezes a gente tenta se encaixar, é como número de sapato, né? Você tenta se encaixar no número que não é teu. Se for grande demais, não funciona. Se for pequeno demais, também não serve. Então, esta medida das coisas, né? Qual é a nossa natureza, é uma coisa muito importante, porque essa singularidade define muito os caminhos que nós vamos. E muitas vezes, na tentativa de nos tornarmos alguém mais interessante, ou fazermos alguma coisa da forma mais interessante, ou que interesse a muitos, ou que nos faça valorizados ou prestigiados, às vezes a gente vai perdendo um pouco a essência, vai perdendo um pouco da nossa natureza. Isso acontece em tudo, né? Na profissão, isso acontece no exercício, isso acontece na alimentação, até na espiritualidade. A gente pode se deformar, se descaracterizar em muitos aspectos da nossa existência por causa, né, dessas fórmulas que elas são de fora para dentro. E a gente precisa conhecer um pouquinho de que material nós somos feitos, né, de dentro para fora também, para que a gente possa fazer esse encaixe e essa triagem daquilo que funciona para a gente. É claro que existem regras gerais que funcionam para muita gente. E essas regras já estão consolidadas, então nós sabemos, e essas regras podem e devem ser adotadas. Então nós deixamos aqui nesta semana, no nosso perfil, várias regras, né, vários comportamentos, várias atitudes que podem ser muito pertinentes e muito favoráveis no exercício do dia a dia, e você tem descrito isso em muitos lugares. Então é uma questão da gente realmente decidir, né, definir, né, e pôr em ação. E principalmente, queridos, continuarmos, porque é natural que todo o processo de aprendizagem e transformação de hábitos, sejam eles hábitos para a gente ter uma vida mais natural, seja perto da natureza e seja também próximo à nossa natureza, todos exigem investimento de tempo e treino, né? Então, muitas vezes nós começamos a fazer, passamos semanas, o mês, putz, parou, e daí daqui não vai mais. Então, ok, o que é importante? Voltar novamente. Todos temos recaídas em qualquer hábito que nós vamos desenvolver, inclusive esse hábito da gente procurar viver de uma forma mais natural. Mas a gente deve persistir, a gente deve perseverar. Então, parou de fazer, ok, volte a fazer novamente. Siga os passos iniciais, retome o caminho, porque cada rodovia tem sempre um retorno. E para a gente terminar, eu queria deixar para você algo que eu achei muito bonito, que foi um texto da Ita Portugal, que foi, né, uma amiga postou no Face, no Insta, e que eu achei muito bonito. E eu queria terminar essa minha fala sobre buscar no nosso dia a dia um viver mais natural com esse texto. A Ita Portugal é uma pedagoga maranhense, né, que se diz um aprendiz. Eu gosto muito dos aprendizes, porque ao se colocar no lugar de aprendiz, nós sempre temos algum passo para pensar, para testar ou para aperfeiçoar, e isso nos ajuda bastante na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Vamos lá, de Ita. Não é necessário melhorar a aparência, adquirir muita cultura, aumentar o salto do sapato, levantar mais o nariz. Precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. Eu acho que essa é uma belíssima definição de simplicidade, de naturalidade, por Ita Portugal. Um beijo para você, obrigada pela sua atenção e pela sua participação mais uma vez nessa semana com os temas, e eu espero que eles sejam algo possível na sua vida. Um beijo, até a próxima.